noite. Gente, hoje o tema é incrível, porque o tema hoje é sobre febre, desmistificando a febre, né, Edson? É isso aí. Então, assim, é um tema que, assim, eu falo que é um tabu, né? Febre é uma das coisas que preocupa demais a família. E hoje eu trouxe esse querido amado que eu amo de paixão, que é o pediatra dos meus filhos. Há 7 anos, ele recebeu meu primeiro filho, né, Edson? É isso aí. Né? E assim, não estamos aqui à toa, 7h30 da noite, né, É Edson? isso aí. Gente, ele veio aqui, ele disponibilizou o tempo dele para passar aqui um conteúdo incrível para vocês. Eu estou aqui passando esse conteúdo com o maior amor e carinho, porque eu amo a maternidade, eu amo falar sobre temas relacionados à maternidade, tá? E hoje a gente vai desmistificar um pouquinho a febre, né, Edson? O Edson, gente, ele é pediatra antroposófico. Então, ninguém melhor do que ele para se apresentar e falar um pouquinho o que é medicina antroposófica, né, Edson? Se apresenta, por favor, meu querido. Boa noite, pessoal. Obrigado por estar assistindo a live. Eu sou pediatra, pneumologista infantil e médico antroposófico, né? E a medicina antroposófica, ela traz uma diferença da medicina tradicional, porque na medicina tradicional, ou alopatia, que a gente vai falar disso um pouquinho aqui, ela traz muito a visão só do corpo físico. E a medicina antroposófica fala que a gente tem o corpo físico e a gente tem outras partes do corpo que não são físicas e que interagem entre elas e que podem dar a doença ou a saúde, que a gente vai conseguir ver isso no físico, né? Então, basicamente, essa. Tem muita coisa. Se for explicar tudo, vai longe, mas eu acho que basicamente, para quem está conhecendo agora, é isso. Até quando eu... Bom, quem me acompanha aqui sabe que eu tô passando por esse período aí com meu filho. E eu falei, Edson, vamos falar sobre um tema que eu quero um tema que agregue. Ele falou, Lari, febre é um tema maravilhoso, mas se a gente for falar tudo, a gente vai precisar de 2 dias. Então vamos passar o essencial para acalmar e passar o recado, né? Que é... Porque a febre, Edson, ela tem o lado bom e o ruim, que a gente já vai chegar nisso. Mas vamos começar, o que ocasiona a febre? Vamos lá, acho que primeira coisa, eu gosto muito de definir o que é febre, né? Porque fica muito aquela confusão. Tem gente que chega no consultório 37, 37,5 e acha que a criança está com muita febre, está muito preocupado e, na verdade, a temperatura do corpo normal gira em torno de 37 graus, né? E para considerar febre, a partir de 38 a gente considera febre. Aí que a gente vai pensar o que como fazer, né? A gente vai cuidar dessa criança, olhar, ver o que tem por trás disso, né? Mas acho que o primeiro parâmetro para dar tranquilidade para todo mundo que está vendo é isso. Acima de 38 é febre, né? Abaixo de 38 a gente observa. Porque não, é comum a mãe medir a temperatura e falar, nossa, tá com febre, tá com 37,5. 37,5 então não é febre, né, Edson? A gente fala que é um estado subfebril. Né? Mostra que tem alguma coisa acontecendo ali, mas a gente observa. Não precisa já medicar, né, Edson? Que a gente já vai entrar. Nós vamos conversar sobre isso, vocês vão entender por que é interessante a gente segurar um pouquinho, né? Mas aí você fazendo essa pergunta, o que é a febre, eu acho interessante a gente falar um pouquinho, vou falar um pouquinho de coisas técnicas, mas de uma forma bem simples. Se por acaso você achar complicado, você me fala que eu esclareço mais. Claro. Né? A gente tem um centro do cérebro que é o centro que regula a temperatura do corpo, que é o que vai fazer. A gente tem uma variação durante o dia. Tem períodos que a gente está com a temperatura um pouquinho mais alta, tem períodos que a gente está com a temperatura mais baixa, entre meia-noite e a hora que a gente acorda, a temperatura costuma ser um pouquinho mais baixa. Sim. Né? Normalmente. O corpo está em descanso, né? Isso, quando a gente não está ativo. Doente. Tá. Né? E do fim da tarde, de tarde até o fim da tarde, a temperatura costuma ser um pouquinho mais alta. Quem controla isso é o cérebro. Quando a gente tem alguma doença, que aí pode ser vírus, bactérias ou outro tipo de doença, né? Mas como a gente está falando de criança, principalmente vírus, né? 90% das doenças das crianças são vírus. Então, pensando no vírus, o vírus entra no organismo, é uma invasão e o corpo vai reconhecer esse vírus e começa a liberar algumas substâncias. Na hora que o cérebro, esse centro que regula a febre, entra em contato com essas substâncias, ele entende que precisa subir a temperatura. Tá? É isso que é a febre, é uma reação. O corpo é inteligente, né? Com certeza, não é à toa que a gente está aqui, né? Olha só. Então, a febre é uma reação, geralmente, a uma invasão. Tem outros casos de febre que aí
a gente não vai detalhar aqui, mas em criança, principalmente viral, então vírus ou bactéria, que seria o segundo mais comum no organismo, gera essa reação toda e o cérebro interpreta, esse centro que está no cérebro interpreta que a temperatura precisa subir. Isso é uma reação que a gente vai ver devagarzinho que nem sempre ela é ruim. Exato, que é o que eu ia comentar agora, porque a febre ela é interessante, né, Edson? Ela tem um lado ruim, mas ela tem um lado bom também, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, eu acho que o lado ruim, não preciso nem falar muito, né, porque todo mundo conhece, a criança fica abatida, a criança fica moadinha, não quer comer, né, às vezes dorme muito, os pais gera muita angústia, né? Eu sei que gera angústia em todos os pais, dificilmente Sim. um pai fica tranquilo quando vê um filho com febre, né? Mas tem o seu lado bom também, tá? Se a gente for pensar, isso eu não estou falando nada de antroposofia por enquanto, eu estou falando só da parte da ciência tradicional, da alopatia, do que está nos livros aí. Tá. Né? Quando você está com febre, você aumenta os batimentos cardíacos e você tem uma dilatação dos vasos. Nossa, incrível isso. Agora, abrindo um parênteses. Ontem, na hora que eu vi que o Henrico, ele tava dormindo, e eu coloquei a mão nele, o coração dele tava muito acelerado. Meu Deus, mas será que... Eu ainda até falei, o que tá acontecendo com ele? A blusinha dele até mexeu. Eu falei, gente, então é por conta da febre. É comum acelerar. Acelera o batimento cardíaco e acelera a respiração também. Fica um pouquinho mais... Ofegante, assim. Ofegante. Tá? É um pouco, né? Porque quando é muito ofegante, é um dos sinais de alerta que a gente tem que olhar. Exato. Que daí, bom... Temos várias perguntas aqui. Não vou ficar ansiosa e outra vai que eu acho esse tema incrível. Desculpa, Edson, continua. Mas então, você aumenta os batimentos cardíacos e você tem uma dilatação dos vasos, principalmente no local onde o vírus chegou no corpo, né? Então isso aumenta a chegada de sangue ali. E nesse sangue, o que a gente tem? Células de defesa. Sim. Né? Algumas células matam os micro-organismos, outras produzem anticorpos para matar esses micro-organismos. E com a temperatura alta, essas células ficam mais ativas também. Então, eu chego mais sangue onde está o vírus, onde está a doença, eu pego essas células que produzem, aumento a produção dela. E tem um outro detalhe, é que isso dentro do corpo a gente não consegue medir. Mas a gente sabe que fora do corpo, quanto mais quente, menos tempo o vírus dura. Tá? Por isso que a gente tem até é mais fácil transmitir gripe no inverno do que no verão. Sim, né? exato. Vírus é gripe é vírus, e o vírus no verão ele morre mais fácil fora do corpo humano. No frio, ele demora mais para morrer. Então, se a gente fizer esse paralelo, esquentando um pouquinho, a gente também... Deixando, não cortando a febre logo no início. Então, é bom deixar por um período, né? E tá observando a criança, né? Com certeza, porque resumindo a história, a febre faz isso. Melhora o combate da doença e ajuda o vírus a morrer mais rápido. Acaba que a criança vai criando uma imunidade, né? Porque se você fica cortando a febre logo 37,5 toda hora, a criança acaba não criando essa imunidade. Faz sentido isso que eu tô falando? Então, do jeito que eu penso na medicina antroposófica, faz. Ah, tá, porque você tá falando da tradicional, eu tô falando né? da medicina tradicional, né? E é óbvio, acho que você falou uma coisa que vale a pena muito focar aqui, não é deixar a criança de lado, é acompanhar essa febre, tá? O tempo inteiro com a criança ali, né? Para poder observar, porque tem sinais de alerta que vão indicar que essa criança precisa de outros cuidados que não dá mais para segurar essa febre, né? Então não dá para... Acho que foi muito bem colocado isso que você falou. Porque até agora, né, Edson, a gente só falou da visão da alopatia, que é a medicina tradicional, sobre a febre. Agora vamos falar sobre a antroposofia. O que na antroposofia ela tem para acrescentar em relação à febre? Porque, na verdade, a antroposofia, gente, ela cuida da criança, ela dá um olhar à criança. E a medicina tradicional, ela cuida da febre. Então, só para vocês entenderem a diferença. Então, agora eu quero que você fale um pouquinho na visão antroposófica, tá, Edson? Então, vou começar fazendo uma imagem, né? Que isso é bem meu. Dentro da medicina antroposófica, com tudo que eu estudei, eu faço essa imagem. Quando a gente deixa a criança ter um pouquinho de febre, né? Nós vamos conversar a respeito desses limites, não é para
achar que é uma loucura, deixa fazer febre e esquece da vida, né? Quando a gente deixa a criança fazer febre e ela consegue combater essa doença, eu sempre falo, existe uma história natural da doença. Um vírus, uma gripe comum, geralmente dá 72 horas de febre, não passa disso. Tá. Mas a gente consegue, dentro dessas 72 horas, segurar o máximo que a gente conseguir da febre. A criança, eu brinco, é como se ela fosse se exercitando, é uma musculatura ali, é uma musculação. Vai criando forças ali, Isso, né? você deixou a criança viver aquela doença e até o fim da E história combater sozinha natural ela. e combater essa doença. Na próxima, existe uma grande chance dela já estar muito mais esperta, ela, rapidinho ela Passar sai, com maior facilidade, né? né? Então, isso aí é o que eu brinco, essa imagem que eu faço da musculação Que faz do todo sistema sentido, eu acho que imunológico. fica mais fácil de entender, né? Porque, assim, para quem não conhece antroposofia e procurar um pediatra tradicional, talvez fale isso e o pediatra fala, mas não faz muito sentido. Porque se você colher os exames, talvez os exames sejam exatamente iguais antes ou depois dessa criança fazer febre. Né? Os exames de imunidade. Ah, o exame não mudou nada. Mas eu tenho experiência dentro do consultório, é muito interessante. Eu lembro, quando eu estava começando a antroposofia, chegou uma mãe que tinha muito medo de febre, muito medo. Então, assim, as crianças, quando passava de 37, ela já estava descabelando. Tinha um dos filhos que, assim, se ele tinha diarreia, ele tinha 2 semanas de diarreia. Quando ele tinha tosse, ele tinha 3 semanas de tosse. Não passava nunca. Aí um dia eu sentei, tive essa conversa com ela, mais ou menos o que a gente está conversando aqui, e falei, vamos tentar, estou do seu lado, vamos tentar segurar a onda. Ela segurou uma vez e eu comecei a ver a criança. Acho que foi 2, 3 dias no final, e falou assim, nunca durou tão pouco, né? Eu achei muito legal, porque eu vejo a comprovação disso dentro do consultório. Quando você deixa, né, voltando à história da musculação, na hora que você está fazendo a musculação, você vai lá dar um antitérmico, você corta a musculação. Aí vai começando de novo, corta a musculação, chega uma hora... Não cria um músculo, não cria força ali, né? Exatamente, eu brinco com as mães, eu falo, parece que a criança chega na frente do vidro. E você acha que, consequentemente, essa criança que sempre é medicada, ela tem uma probabilidade maior de adoecer, por exemplo? Então, Marissa, aí assim, é porque isso Eu já tô enfiando aí várias perguntas difíceis, né? muito cuidado para falar isso quem está ouvindo, porque isso não pode ser comprado como uma verdade, porque se a gente for ver no geral, a ideia é essa, mas vai ter crianças que isso vai funcionar super bem e outras que a gente vai ter que olhar com mais cuidado, porque talvez isso não funcione desse jeito. Sim, claro. Aí eu acho que De entra criança para criança, de criança né? para criança. Tem que analisar. Mas antes. no geral, a criança, eu não sei nem se ela adoece menos. Até acho que a criança, principalmente criança pequena, quando vai na escola, pega muito quadro viral. É um atrás do outro. Tem criança que pega um por mês até, né? Eu não vejo que as crianças não peguem, mas elas pegam e conseguem sair mais rápido, fica com um quadro menos arrastado, então a febre dura menos tempo, a tosse dura menos tempo, e quando a gente consegue resolver um processo viral mais rápido, a chance de uma complicação é menor. Né? Gripe pode complicar com pneumonia, pode complicar com otite, né? Que é a infecção de ouvido. Uma coisa vai acarretando. Você imagina. Você fica com catarrado. Quanto mais tempo de catarro a criança tem, maior a chance desse catarro chegar no ouvido, e aí tem a contaminação bacteriana, aí precisa do antibiótico, né? Ou acontecer isso no pulmão, que aí a criança pode ter uma pneumonia. Então, o que eu vejo dentro do consultório, a minha experiência é essa. Quando as mães conseguem cuidar da febre de uma forma mais natural, um pouco, as crianças complicam menos e saem mais rápido da doença mesmo. E dentro da antroposofia, Edson, como devemos cuidar dessa criança com febre? Posso falar um pouquinho da antroposofia, mais de antroposofia? Você fala o que você quiser, olha, quanto mais informação você passar, melhor. Lembra daquela coisa da troca da proteína? Sim. Que a gente conversou? Sim. Vamos falar aqui? Claro, com certeza. Vou Faz aqui a pergunta falar para vocês uma visão bem antroposófica. Vou tentar fazer isso com bastante cuidado, porque para muita gente que nunca ouviu falar de antroposofia, talvez ache isso bem estranho. Né? Eu, a primeira vez que eu ouvi, falei, mas isso é uma loucura, não tem sentido nenhum. E depois eu comecei a ver, dentro do consultório, como isso fazia sentido. Né?
como a gente falou que tem a parte do corpo que é física e outras partes que não são, né? O corpo físico é o pai e a mãe que emprestaram esse corpo para a criança, né? O corpo físico da criança geneticamente é metade da mãe e metade do pai, né? Só que a pessoa que está ocupando aquele corpo não é metade mãe e metade pai, né? É uma individualidade, é assim que eu chamo, é uma individualidade que não é meio pai e meio mãe. Sim. Né? Então, o que a gente faz? O corpo físico, a base estrutural dele é a proteína. E a antroposofia fala, a criança precisa, o desafio da criança é trocar as proteínas durante 7 anos, nos primeiros 7 anos de vida, ele vai reconstruindo esse corpo para que ele seja, tirando o que o pai deu, o que ele não precisa, tirando o que a mãe deu, o que ele não precisa, para que ele consiga ser ele, né? E a febre, temperatura alta, ajuda a acelerar esse processo, né? Então aí tem uma coisa muito importante, os quadros virais que apavoram as mães, é febre e falta de apetite. A criança não come, as mães ficam desesperadas, né? Mas se a gente pensar desse jeito, que é um processo que é para destruir o que a criança não precisa mais, né? Ela não pode comer mesmo, né? Tem que dar bastante líquido. Ela está fazendo detox. Mais ou menos isso, um detox natural, né? Exato, ela está pegando o que é bom, o que não precisa e evoluindo, né? E aí, é aí que eu quero chegar. E aí, então assim, a criança acaba comendo pouco, a gente dá coisa mais leve, dá frutinha, dá um purezinho, bastante líquido, mas não come igual. Tem criança que come bem, quando chega na febre, fecha a boca, né? Então, ela está nesse processo de destruir o que ela não precisa, na hora que ela melhora, come bastante, reconstrói o que ela precisa. E o que a gente vê, principalmente nas crianças pequenas, são saltos de desenvolvimento depois dessa febre, tá? Eu não sei se quem está vendo aí já percebeu alguma coisa desse tipo, mas dentro do consultório eu já vi. Criança que estava querendo sentar, fez febre, e você fala, nossa, tá voltando para trás, na hora que termina a febre, sentou bonitinha, andou. Andar é muito legal. Porque a criança que está morrendo de medo de andar, você sabe, você fala assim, ela consegue, mas ela está com medo. Sim, está insegura. Né? Faz aquele febrão. Que você não sabe de onde vem, né? Isso. E aí ela precisava passar por aquilo. Precisava passar por aquilo. Na hora que passa a febre, ela já está correndo. E eu tenho uma história muito legal. Compartilha. Né? Era uma criança que estava entre 2 e 3 anos. Né? Os pais conheciam a antroposofia, mas nunca tinham procurado um médico antroposófico e foram lá. Né? E essa criança ela era muito articulada para 2 anos de idade, 2, 3 anos, era bem, falava bastante. Envolvida. Né? E aí eu contei essa história dessa troca de proteína, do salto de desenvolvimento, o pai regalou o olho. E assim, falei, o que foi? Me conta. Né? Falei, quero saber o que é isso, ele foi regalando o olho. Ele falou assim, ela sempre falou bem, mas depois da febre ela começou a argumentar comigo. Olha só! Muito legal. Olha só, começou a bater um papo daí com o pai, né? Antes ela só falava, começou a trocar uma ideia. A trocar uma ideia, a argumentar mesmo, eu não quero isso por causa disso. Olha E ele ficou espantado. E eu tive uma história de gêmeos. Eles fizeram uma febre, os dois fizeram uma gripe. Um fez febrão, daqueles 40 graus, que era difícil até com antitempo de segurar, e o outro fez uma febrinha. 38 no máximo, não passou disso. Né? Na hora que acabou tudo, eu olhei para os dois, era muito interessante. Tipo, 1 ano de idade, um ano e pouquinho. Teve febrinha, aquele olhar assim, parecia que estava nas nuvens, bem de bebezão. E o outro olhou dentro do olho, assim, sabe? Eu falei, nossa. Até o olhar muda, né? A expressão. Ele parece que ele estava mais presente ali. E o outro ainda estava muito bebezão. Né? Olha só. Tem umas coisas muito... Esses gêmeos tinham em que idade? 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3. Olha só como... Muito... É muito interessante isso, né, gente? Ver que a febre é essa limpeza para preparar o bebê para ter um desenvolvimento, um salto de desenvolvimento. Isso eu acho incrível da antroposofia. Essa naturalidade, essa visão, né, Edson? Esse outro olhar que você dá para a febre é muito interessante. É aí que entra que a gente está desmistificando isso. A febre não é só um terror, ela tem esse lado bom, mas sempre dando um olhar para a criança, né? Que é o que o Edson falou, não é deixar ficar com febre. Ai, que bom, tá com 39, amanhã ele vai estar muito desenvolvido. Não é isso, né, Edson? Observar a criança, porque... Você quer terminar? O que eu estou querendo só falar, para quem não conhece, né? Sim.
isso que nós estamos falando vale muito para as crianças menores, até 7 anos mais ou menos. Depois disso, também vale, né? A febre é sempre, até na gente, mas aí a doença no adulto tem outra conotação, é diferente dessa coisa. Não posso falar que é só viral, que não é viral. Sim, importante Tem um ressaltar monte isso. de outras questões por trás, inclusive da febre. Tá? Eu estou falando bem voltado para a criança. Né? Para o adulto também é interessante essa coisa. Está fazendo febre, significa que o corpo está reagindo. Né? No adulto, se a gente for pensar no velhinho, é mais difícil fazer febre. Então, quando a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai tendo mais dificuldade de fazer febre. Né? Então, faz sentido, porque ele já não tem a força da musculação. Nossa, muito bem colocado aqui você. Então, assim, quando você adoece e faz uma febre, nossa, que legal, o seu corpo consegue reagir, mas essa conversa aqui é muito voltada para criança, então tem que tomar cuidado para não achar que está com 40, 50 anos é exatamente a mesma coisa, porque não é. Então, até uma criança de 7 anos, né, Edson? Na verdade, na infância e adolescência toda, isso faz sentido, mas mais específico de tudo que nós estamos falando é até os 7 anos. Tá. Né? E até quando eu devo segurar a febre, Edson? Então, a febre eu acho que a gente tem que observar, eu sempre falo, né? Como a Larissa disse, a alopatia olha muito para a febre e eu aprendi isso com a antroposofia e eu faço muito isso olhar para a criança. Né? Então tem outros sinais além da febre que você precisa observar. Primeiro, se a criança está muito abatida, muito prostrada, isso é um sinal de alerta, a gente tem que ficar de olho. Dificuldade para respirar, não é para ficar esperando, fica cansadinho, né? Mas não é aquela dificuldade para respirar. Sim. Quando a febre baixa e a criança não melhora o humor, tá? Não quer brincar, não tá Mesmo sem interessada, febre, né? Porque a febre costuma vir e voltar. Sim. Mesmo quando a gente não dá antitérmico, a criança não costuma ficar com febre o tempo inteiro. Ela melhora, dá um tempinho, depois ela volta. Sim. Né? Na hora que melhora, geralmente a criança fica mais disposta, tem interesse pelas coisas. Você brinca, ela ri, ela fala que quer brincar com aquele brinquedo que ela gosta de brincar. Quando a criança continua prostrada, mesmo sem febre, também tem alguma coisa aí que a gente precisa olhar. Né? Não quer dizer que a febre passou, que tá tudo bem, né? Não, se a febre baixou, na hora que baixou, a criança fica bem... Não, mas nesse caso, né? Não quer dizer que a febre baixou e se ela tá moadinha, não tá normal, tem que dar um olhar mesmo sem a febre, né? Isso, para aprender a olhar a criança. Edson, que eu vivi isso agora, né? O Henrico não tá muito legal. E uma coisa, quando eu fiz uma comparação, caramba, ele tá com 38,9 de febre. E ele pulando, eu falava assim, você não tá com frio? Não, mamãe. E rindo, cantando, tal, não sei o que. Eu falo assim, gente, eu com 38,9 de febre, eu estaria batendo o queixo, embaixo da coberta e assim, morrendo. O trator passou em cima de mim. Ele pulando no sofá, tal, e você não tá com frio, filho? E assim, faço aquela coisa, eu sou dessas, gente, que eu coloco cebola na planta do pé, visto a meia, eu dou banho, porque eu gosto dessa linha antroposófica, que é uma linha mais natural, né? E eu vou pro banho, falei até pro Edson, segunda-feira ele tava com febre, fiquei meia hora, enchi a banheira, fiquei com ele na banheira, que eu tenho aquela banheira aqui, aquela de adulto, entrei no banho com ele, fiquei brincando, e ele lá, eu falei, gente, olha a energia dele, jamais, se você não toca e sente, você não percebe que tá com febre. É isso que é o mais importante, Larissa, que você está olhando para a criança. Essa é a diferença. Porque se eu fosse me desesperar, eu já tenho logo, nossa, imagina, 38,9, mas ele tava bem. Porque tem que tomar muito cuidado em falar isso aqui, que uma criança de 3 anos de idade com 38,9, vão falar, nossa, que irresponsável. Na verdade, eu tava olhando para ele tava muito bem, né? E eu segurei, dei banho, e o que aconteceu? A febre foi baixando. Sozinha. Então, e no dia seguinte ele já estava melhor. Na segunda-feira ele teve 3 episódios assim, com febre. E na da noite eu falei, eu não vou tentar esperar o máximo possível. Tanto porque fazia só 4 horas que ele tinha tomado o remédio. Eu falei, eu não posso dar remédio agora. E tentei,
Passou, no dia seguinte, que foi ontem, terça-feira, ele já teve um episódio de febre. Hoje ele já não teve febre. Então, assim, Isso. o corpo responde muito rápido. Gente, foi muita coincidência eu ter passado por isso e tá essa live de febre, mas eu acabei de vivenciar isso com o meu filho, né? Lógico que eu faço isso quando eu estou disponível para estar com ele, não quando ele não tá comigo, né? Então, e a resposta é rápida, né, Edson? A resposta é rápida, incrível. Se você dá um antitérmico, às vezes prolonga um pouquinho mais. Passa dias, né? Às vezes acontece. Né? Mas então, voltando aos... Que eu perguntei até quando segurar, né? Até quando segurar. Então, eu vou repetir, porque eu acho que isso é super importante. Eu não sei o que... Onde parou, mas toca. Né? Primeira coisa é olhar para o estado geral da criança. Está muito prostrada. Né? Toda criança com gripe, com febre, fica com aquele olhinho para baixo, mais quietinha. Olheira. Mas às vezes fica igual o Henrique ficou. Exato. Né? Se ficou igual o Henrique ficou, tá tudo... É o céu isso, né? Porque... Tô pensando aqui qual vai ser o salto de desenvolvimento dele. Porque ele é terrível. Tô aqui só ele vai contar piada agora. Não sei o que ele vai fazer. A criança maior, às vezes, a gente não percebe. A criança pequena, quando ela tá aprendendo a sentar, É porque falar, é um salto muito... Mas você começa a perceber na fala mesmo, nas colocações, nessa questão igual o pai comentou com você. Troca a letra, troca R por L, depois aí começa para já a falar. Faz total sentido. E aí, então, vamos lá. A criança está muito prostrada, tem que ver, tem que ter uma avaliação médica, principalmente se a febre baixou e a criança continua prostrada. Né? Isso é um sinal de alerta que tem alguma coisa mais séria ali. Febre por mais de 72 horas. Né? A febre por vírus geralmente dura 72 horas, então passou das 72 horas, precisa ver se a criança está com dificuldade para respirar, né? Ou vômito, diarreia. Né? Eu falo umas coisas para as mães, eu falo, tenta parar de pensar, sente no coração. Quando as mães conseguem fazer isso, as mães acertam praticamente todas as vezes. Né? Eu olho e falo assim, ele sempre teve febre, mas dessa vez ele está esquisito. Opa! É um sinal gigante que a gente precisa olhar para isso com cuidado. Né? Então, eu fico pensando assim, o que é mais importante de falar, que eu não falei, é que todo mundo preocupa com a febre, o que importa é o que está por trás da febre. Né? Então, se você tem um quadro viral, né, que é o que a maioria, está tudo ok, vamos deixar a febre. Quando a criança tem alguma coisa mais séria, né, uma pneumonia, otite, a criança mostra. Essa semana passada, teve uma mãe que me ligou e eu examinei a criança no terceiro dia. Falei, não tem nada. No quinto dia, ela falou que está com febre até hoje. Tinha pneumonia lá. A criança avisa. A criança avisa, porque a criança estava bem quando eu vi no terceiro dia. No quinto dia, eu olhei, sabe a criança que já está desanimada? E até para chorar, estava meio desanimado, sabe? Tadinho. E essa criança, no terceiro dia, você examinou, estava tudo bem. No quinto dia, detectou que estava com pneumonia. Aí a mãe me avisou no quarto dia à noite. Tá com febre ainda, tô achando que a criança piorou. Eu falei, então, dá para aguentar até no outro dia? Ela falou, não, ele piorou, mas ele tá bem. Eu falei, então, no outro dia de manhã ela foi lá. E aí eu examinei, fiz um raio-x, tinha pneumonia. Aí trata com antibiótico, porque tem muita gente que acha que a medicina antroposófica a gente fica... Só no natureba. Né? Tem o limite. A alopatia trata muito bem a parte física, né? E a antroposofia trata essas outras partes que não são físicas. Quando chega uma pneumonia, tá? Eu prescrevo antibiótico e depois, né, eu vejo como é que a criança ficou e se precisar eu passo uma medicação para acabar de equilibrar ela. Isso é interessante. O Lorenzo, meu primeiro filho, nunca tomou antibiótico. Quantos anos ele tem? 7. Nunca tomou antibiótico. Isso não é comum, né, Larissa? 7 anos nunca tomou antibiótico. Não é comum, tá? Se você for conversar com a maioria das mães, a criança de 1 ano, às vezes já tomou 3 vezes, né? Porque tem muito disso. É super importante falar isso para quem veio até aqui. Como a gente está falando, vírus não tem tratamento, né? Vírus é o organismo que tem que dar conta de combater ele e acabar com a doença. E quando a gente vai no pronto-socorro, às vezes
como que você observa no pronto-socorro, né? O médico que está no pronto-socorro não vai conseguir observar, não conhece aquela família, então muitas vezes acaba prescrevendo antibiótico e às vezes não precisava desse antibiótico, Sim. né? Isso muitas vezes acontece, acaba tomando antibiótico sem ter necessidade. Muitas vezes precisa, muitas vezes não. Tem que seguir o protocolo ali, né, no caso. Né? Ô Edson, eu sei que algumas crianças têm convulsão febril. Explica o que é a convulsão e como devemos cuidar, porque eu acho que a maior aflição da mãe é deixar aquela criança com febre, com aflita de correr o risco dela ter uma convulsão febril, né? A convulsão, né, tem aquela convulsão clássica que a gente fica vendo em novela, em filme, que a pessoa tem contrações musculares e vira o olho. Né? A convulsão nada mais é do que uma descarga meio descontrolada cerebral e aí o corpo meio que perde o controle. Né? Tá. A pessoa contrai mesmo, a respiração não fica legal, a consciência... Não tem essa questão da língua, então, de espumar. Pode acontecer de espumar, mas essa coisa da língua, Larissa, isso é um mito? Um mito. Ninguém enfia a mão. É que eu nunca vi ninguém convulsionando. Nem queira, que não é bonito. Né? Mas assim, o pessoal põe a mão na língua e fala, vai engolir a própria língua, vai enrolar a língua. É mito, então? É totalmente mito. Qualquer convulsão desse tipo, que é essa que a gente fala que é clássica, que a gente chama de tônico-clônica generalizada, que tem vários tipos de convulsão, mas essa é a mais clássica. Os músculos estão funcionando estão contraindo e relaxando de forma totalmente descontrolada. Então a respiração, atrapalha a respiração e a pessoa perde o controle. Então, às vezes, urina na calça, baba mesmo, né? Mas essa coisa da língua, né? É mito. É mito. E essa criança, quando tem essa convulsão, ela tem um período rápido para ser... Vamos lá, aí eu falei da convulsão no geral. Né? A convulsão febril, ela acontece entre crianças de 6 meses até mais ou menos 6 anos. Tá? Em crianças que têm a tendência a isso, não é qualquer criança. Né? E os estudos falam, alguns estudos, 2% das crianças podem ter isso, e o estudo que tem uma maior percentagem que eu achei foi 6%. Né? Então, de 2 a 6% das crianças, no geral, tem a tendência a ter convulsão febril. Né? Isso tem uma relação com família. Né? Quando tem essa história de convulsão febril em casa, não é genético, mas se tem na família, existe uma chance maior. É um alerta, né? Então, o que é isso? É uma imaturidade do sistema neurológico. Quando a temperatura sobe, né, ele dá essas descargas descontroladas aí. Tá? O que é importante saber? A convulsão febril, ela não traz sequela. Né? Ela costuma ser rápida, a maioria delas dura menos de 1 minuto. Nossa. Só que é um negócio muito feio de ver. Então, assim, exaustivo para a criança também, né, Edson? Não, e para os pais é horrível, porque a criança perde totalmente a consciência, cai no chão e fica se debatendo de uma hora para outra. Né? Então é realmente muito feio, mas o importante é saber que não tem sequela. Né? Então, assim, uma convulsão febril. Eu já atendi. Uma vez eu estava falando sobre febre, e aí uma pessoa me interrompeu e falou assim, mas um parente meu ficou sequelado por causa de convulsão febril. Aí eu peguei e fui conversar com ela, fui tentar entender, não era uma convulsão febril, essa criança teve meningite. E ela teve febre, e ela ficou com sequela por causa da meningite, isso não foi uma convulsão febril. Porque a convulsão febril, ela é benigna, isso tem que falar e reforçar, é benigna, ela não traz nenhuma sequela para a criança. Né? Se a criança teve sequela por causa de convulsão, é alguma doença muito séria aí. Tá. Né? A convulsão febril não dá isso. E aí, existe uma lenda, que a convulsão febril dá quando a criança atinge 40 graus. Né? E isso é lenda, porque geralmente a convulsão febril acontece quando a temperatura sobe muito depressa. Então, eu já peguei criança no pronto-socorro, que estava convulsionando, e era convulsão febril mesmo, né? Mas aí você pergunta para a mãe, tá com febre? A mãe fala, não. Você encosta na criança, a criança está fervendo, a mãe nem deu tempo da mãe perceber. Caramba. Que a criança estava com febre, porque sobe... Normalmente isso não é viral, né? Pode ser. Aí, não importa a causa. Tá. Né? O que desencadeia a febre nessas crianças que têm a sensibilidade à febre é a própria aumento da temperatura do corpo. E essa criança que tem a tendência da convulsão, quer dizer que
toda vez que ela tiver febre? Ah, tá. Tem algumas crianças que fazem outros quadros de convulsão febril, tem criança que faz uma e nunca mais faz na vida. Né? Mas vamos falar isso de novo, que eu acho que é super importante, né? Que só de 2 a 6% das crianças têm a tendência a ter convulsão febril. Então, quem não tem a tendência, pode ter 40 que não vai ter nada. E quem tem a tendência, geralmente tem a convulsão quando a temperatura sobe muito depressa. Eu acho que é legal falar isso. O que se faz numa convulsão? Isso em qualquer uma. Tá? A convulsão, você protege a pessoa. Né? Protege a cabeça da pessoa. Para a pessoa não bater, porque se ela ficar fazendo assim, ela pode se machucar. Pode se machucar, né? E protege o entorno. Você vai proteger a pessoa para ela não se machucar. Não enfiar a mão na língua, na boca. Porque ele já falou, não sei se cortou na anterior, a língua não enrola, tá, gente? Isso é mito, não enrola a língua. Então não precisa enfiar a mão dentro da boca da criança. E assim, se é uma criança que costuma ter convulsões febris, que é muito raro, né? A gente tem que cuidar dessa febre mesmo, apesar do que a gente dá o antitérmico, e o antitérmico demora meia hora, 40 minutos para começar a fazer efeito, e nessa hora pode acontecer de subir e a criança ter a convulsão. E assim, geralmente, a maioria das histórias é da criança que teve uma convulsão febril. Né? Não é comum ficar repetindo tanto assim. E teve convulsão febril? Não tem jeito, o médico tem que ver. Claro. Né? Geralmente tem que ir no pronto-socorro, né? Porque convulsão febril é uma coisa, mas precisa do médico para diferenciar. Sim. Se não é uma coisa mais séria, né? Como meningite pode dar febre e convulsão. Né? A convulsão febril, tá com febre e convulsionou, então você precisa de alguém que... Tem que olhar, dar um olhar para a situação, né? Convulsão febril é algo que precisa de algo benigno, né, que não vai trazer sequela para a criança, mas é muito feio e precisa de uma avaliação para o médico olhar e falar assim, olha, realmente foi só a convulsão febril, tá tudo bem ou não? Pode ser outra coisa, vamos ter que investigar. Né? E que momento que a gente deve medicar a criança? Que foi a pergunta que uma seguidora fez. Algumas formas aí de cuidar, né? Existe medicação antroposófica para a gente dar durante a febre, né? E a tentativa dessa medicação é dar uma equalizada na febre, para ver se não sobe muito, mas não é um antitérmico também. Tem criança que toma antitérmico, faz 37, 34,5, né? Faz hipotermia também, que também não é legal. Eu prefiro a febre do que baixar, né? E essa medicação antroposófica, ela vai tentar regular isso aí e dar um bem-estar para a criança, né? Existem... parecido com banho, tá? Que a gente faz umas compressas quentes na panturrilha, com limão. Quando dá hipotermia? Não dá febre. Né? Você faz, porque a ideia... Então me conta, porque eu sou dessas, eu coloco a cebola, eu dou o banho, o que mais? A ideia é assim, quando você está com febre, você tem uma distribuição que não é muito legal do corpo. Às vezes a criança está com febre, você pega o pé e a mão estão gelados. Sim. Né? Então a ideia é redistribuir essa temperatura do corpo. Então, tem várias formas de fazer isso, né? O certo, tradicional, é você espremer um limão na água, colocar a água 1 grau abaixo da temperatura da criança, colocar uma compressinha lá, torcer e enfaixar a panturrilha. Tem gente que põe uma compressinha com umas rodelas de limão na panturrilha e deixa essa compressinha mais quente, não é para esfriar, que é diferente do banho, né? Sim. No banho, a gente fica tentando diminuir a temperatura da criança à força. Só que o centro de controle da temperatura entendeu que precisa subir. Então, na hora que você tira do banho, o que acontece? Sobe de novo. Sim. Né? Então, a tentativa de fazer essas medidas antroposóficas aí é ensinar para o corpo que... Eu nunca ouvi falar nisso antes. Acho que eu nunca precisei chegar a fazer... Seus filhos não adoecem? Graças a Deus. Aí, o seguinte, eu acho que medicar com antitérmico, foi a pergunta que eu não respondi ela toda, medicar com antitérmico tradicional, se a criança tiver com muito mal-estar, precisa medicar, né? Quando a temperatura está muito alta, você não vai deixar 40 graus de febre, né? Então, tem que olhar para a criança. Tem que olhar para a criança, tá? Então, assim, eu falo pelo menos 38,5 para os pais, para segurar a onda um pouquinho, né? Porque geralmente tem gente que fala 37,5,
A maioria dos colegas falam 38, eu falo, tenta segurar até 38,5. Se a criança estiver bem, Deligo, 38,9, 38,9 tá ótimo. tá chutando balde, deixa quietinho. Né? E às vezes, na hora de dormir, é interessante você fazer para todo mundo descansar, que a criança descansa, os pais descansam, aí no outro dia volta a febre, você tem pique para aguentar, porque não é fácil aguentar isso, né? Não é fácil aguentar a febre. Não. Eu acho que tem um benefício no final, mas enquanto você está passando o processo ali, nem sempre é fácil. Vou perguntar, Pedro. Que se a criança está com febre, toma o remédio e vomita, se pode dar novamente o remédio? É uma boa pergunta, porque eu acho que jogou todo o remédio pra fora, né? A mãe deve ficar na dúvida. O que faz nesse caso, né? Aí é aquela coisa, né? Perguntar para mim, se a criança está bem, eu falo, não dá nada. Se a criança estiver bem, não dá nada, mas depende do tempo que vomitou. Porque se vomitou imediatamente depois, né? Você pode dar de novo, mas existe a chance de dar de novo e vomitar de novo. Às vezes né? não é a hora de dar o remédio, né? Não sei. Então, aí é muito individual, porque se a criança está bem e entra nessa coisa da preocupação, porque muitas vezes a gente trata a febre pela preocupação dos pais, mas a criança está bem. Que foi o meu caso. Tranquilidade para cuidar do Henrico, mas você poderia não ter tido a tranquilidade e ficar muito angustiado. Sim. Né? E se está bem, eu observaria, né? A não sei que está lá, está com 40 e a gente dá um jeito, porque a criança está mal, às vezes vomita porque a febre já está lá em cima, já tem a tendência a vomitar, e você dá um antitérmico, nenhum deles é muito gostoso, né? Existe antitérmico supositório se a criança está vomitando muito. Ah, não sabia. A dipirona tem supositório? Tem. Olha, Ai, a dica, gente. Tem não dica. sabia, nunca nem tinha. Então, no caso, se foi imediatamente, né, que a pessoa não deu tempo do remédio agir, Isso. né? Você vomitou meia hora depois, com certeza já absorveu, não é para dar de novo, né? Mas tomou, chegou ali, ó, vomitou, pode dar de novo. Pode dar de novo. Bom, gente, o tema é maravilhoso. Eu quero agradecer a disponibilidade do Edson. Uma pessoa incrível, um pediatra que eu admiro demais o trabalho dele, confio demais. Eu sempre falo que eu não trago qualquer profissional aqui, são profissionais que eu acredito, que eu confio. E o Edson, ele trabalha em Campinas, tá, gente? Fala um pouquinho de você, quem quiser saber mais, né, dessa medicina antroposófica, quem se identifica. Eu já falei dele várias vezes aqui no Insta, pra quem me segue, e todas que eu indiquei me trouxeram que, nossa, se apaixonaram, porque ele é um ser humano encantador. E fala um pouquinho aí, Edson. Com vergonha. Imagina. O que é bom a gente tem que indicar, enaltecer mesmo. Você é incrível. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? É um prazer estar aqui. E não sou muito de fazer as lives, você sabe disso. Gente, isso daqui é inédito. Há 7 anos. Há 7 não, porque o Insta a gente tem há 7 anos, mas assim, a questão das lives já faz uns 4 anos que eu venho fazendo lives. E ele é raiz, gente. Ele tem o Instagram dele, que assim, ele não faz stories, não. Tem uma foto publicada em 3 anos. Ele não é da internet, Publiquei gente. hoje. Hoje ele publicou lá. Ele é raiz, ele não é de fazer os stories, de postar conteúdo. O que ele gosta é do contato, né, Edson? Mas eu estou começando a fazer. Se alguém tiver interesse, pode me procurar lá. É Edson Rosa Júnior. O meu Edson é com I. Edson Rosa Júnior, tudo junto. Edson com I, Rosa Júnior, tudo junto, tá, gente? Como você começou. Eu lembro o jeito que começou. E eu conheci a loja anterior a essa. Essa que eu não tinha conhecido ainda e estou muito admirado porque a loja está linda, maravilhosa. Ai, obrigada, Parabéns. Edson. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Assim que o nosso vídeo estiver disponível no YouTube, a gente avisa vocês. Obrigada, Edson. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.